Fala meus amigos do Game7, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, muita gente gostou da análise do Acer Nitro 5, mas muita gente perguntando também sobre a questão de temperaturas no notebook gamer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem aprender aqui com a gente algumas dicas bacanas de como melhorar a questão de temperatura no notebook gamer, tanto no Acer Nitro 5 como em outros também. Acompanha aí. Então olha só, primeira coisa, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Olha, eu pesquisei muito sobre compra de notebook gamer, sobre como eles se comportam em jogos e também sobre temperatura. É sabido, cara, que temperatura mais elevada em notebook gamer é uma realidade. Porque esses carinhas aqui foram feitos para serem os mais compactos possíveis. E notebook gamer, a gente está falando de notebook, de computadores compactos de alta performance. Então assim, primeira coisa que eu queria dizer a vocês, sobre temperaturas. Cara, se tu consegue chegar a uma margem que ele alcança aí entre 65 até 78, 80 graus, eu considero, pelo que eu entendo e pelo que eu pesquisei, como uma margem segura para notebooks. É claro que algumas partes do plástico do notebook, porque aqui no Brasil, como tudo é muito caro, muitas partes que lá fora são de metal, de cobre e outros tipos de materiais, aqui eles colocam plástico para realmente poder ser competitivo no mercado. Não é difícil você ver um teclado que esquenta um pouco mais, a parte um pouquinho de cima da base do teclado também esquentar um pouco. Isso eu não considero algo tão anormal, até porque muitas vezes é ali onde fica perto da bateria, que tende a esquentar também um pouco. Uma coisa que a gente pode fazer, cara, de primeira, assim, de cara, é usar um suporte para os notebooks. Eu uso um suporte para o meu, bem simples, que ele consegue ficar um pouco distante do chão. Se você pegar uma base com um cooler, melhor ainda, que aí você vai poder colocar ele para poder girar embaixo e fornecer mais ar frio para poder colocar. Porque um problema que a gente tem no notebook, cara, é o seguinte: muitos notebooks, onde eles puxam o ar frio para dentro, é na parte de baixo. E tu sabe que esse espacinho aqui, ó, que a gente tem, de menos de uma polegadazinha, não dá para circular muito ar. Então só o ato de você levantar ele, para ele não ficar 100% do tempo em contato com a mesa ou a superfície que você está usando ele, já ajuda demais. A segunda coisa, se o teu notebook já tem mais de um ano, e atenção, porque isso aqui é só mais de um ano, viu? E você percebe que aumenta as temperaturas, pode ser a hora de você trocar a pasta térmica. Eu sei que muita gente pode falar que, cara, trocar a pasta térmica de ano e tal, então vai depender muito do uso. Geralmente isso começa a acontecer quando você usa constantemente, em 1 ano e meio, 2 anos ou até mais, depende do teu uso. E uma última e mais boa dica, cara, porque aqui a gente não vai falar de undervolt, de underclock, que são programas que você restringe a energia do seu processador, da placa de vídeo. A gente vai fazer isso aqui sem usar programa na própria ferramenta do Windows, que é muito simples. Então olha só, eu vou mostrar para você aí como chegar lá no gerenciamento do próprio sistema do Windows e vai ter opções de energia, cara. Você está vendo aí na tela que é muito simples você chegar ao ponto onde temos lá a questão de quantidade de energia que é fornecida para a CPU. Parece um truque de mágica. Isso eu vi na internet essa dica e, cara, quando eu fiz, reduziu drasticamente, coisa de 15 graus em muitos jogos que eu estava jogando. 10 graus ou mais do que isso, sem exageros. Você simplesmente vai deixar de passar 100% de energia para o seu processador e marca que ele passe 95%. Sim, diminuindo apenas 5% da energia que vai para o teu processador, ele para de ter esse aquecimento exorbitante em muitos casos. Beleza, olha só para tu ver esses testes que a gente já fez em outros vídeos também, a temperatura até quando chega. E são jogos pesados, como Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider no caso, e o Control. Só para você ter uma ideia de como isso aí ajuda. Mas vale lembrar de uma coisa. Muito importante também na hora de você comprar um notebook gamer é você prestar atenção na questão da saída de ar. Esse foi o motivo que eu escolhi o nosso querido amigo Acer Nitro 5. A parte de trás, vocês estão vendo aí, é muito superior a muito notebook. Então isso aí também conta. Se tu juntar todos esses cuidados para usar no teu notebook gamer na hora de jogar, aí vai ficar tranquilo. Lembrando, essas dicas são mais para quem vai usar na hora do jogo. Para aplicações do dia a dia, pacotes de escritório, edições leves, navegar na internet, talvez você nem precise. Tenta fazer isso daí que tu vai ver como vai dar resultados. E lembrando, mais uma vez, em notebooks gamers, se tu consegue de 80 graus para baixo, a saúde dos componentes de hardware dele vai durar muito mais tempo. Então, a questão é, tem como eu ter uma performance de temperatura como um desktop? Não tem, porque os espaços são muito reduzidos, ele é muito compacto
E ele foi feito basicamente pensando nisso, sabendo que vai aquecer. Não tem no mercado, cara, até onde eu saiba, um notebook gamer que seja realmente muito bom em ventilação. Tem o notebook Legion, que é da própria Lenovo, que dizem ser um dos melhores. O Dell G15 esquenta pra caramba. E tem um da Asus também, que, meu Deus, além de ter uma memória soldada na placa-mãe, que eu acho um problema, ele também esquenta bastante. Então fique ligado, dá uma olhada, dá uma pesquisada e vê. O Gaming 3i, que é um concorrente direto com esse carinha aqui, apesar de a saída dele ser bem fraquinha, mas parece que ele aguenta bem um tranco também, viu? Então é uma dica que a gente dá aqui para vocês, um bom notebook gamer também, custo-benefício, tá? Então é isso, faz essas dicas, coloca o suporte, olha se já não passou do tempo de trocar a pasta térmica, se tá na garantia ainda, não deu um ano, tu não percebe, não precisa trocar, deixa assim mesmo para tu não ter prejuízo lá na frente. E principalmente, cara, faz esse esqueminha aí da energia da CPU que vai te ajudar demais sobre a temperatura. Comenta aqui embaixo se você tem um notebook gamer ou um notebook normal, também dá para fazer esse esqueminha aí da voltagem no notebook normal, tá? Se ele estiver esquentando mais do que o normal, e todas essas dicas servem para qualquer notebook também. Comenta aqui embaixo se você tem um notebook, se já fez algum desses procedimentos, se deu uma ajudada ou não, e o que tu acha de toda essa questão de temperatura deles também. Grande abraço a todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!